Professora Boa Emília, tarde. toda a honra. Obrigada, a honra é toda minha. Boa tarde a todos. Que prazer ver todos vocês. Alguns eu já conhecia de anos passados, de sessões do fórum. Juliane Tinoco já é da casa, eu estou quase colocando ela dentro do 10, inclusive até disse para a Ana, vamos ver se a gente coloca no CNPq, porque realmente ela faz parte do programa agora, e aí ela disse, por que ela está no programa 10@Política? Eu disse, porque o fórum faz parte do programa e ela fez parte esse ano, sim, então já mandei até o certificado, viu, Juliane? Não se estranhe, não, que o nome está um pouco diferente, a gente não tem um específico da segunda atividade, a gente pode até criar um, mas tá lá. E Deise, eu me lembro de Obrigada. você pessoalmente, então que bom ter você aqui de volta agora no fórum, porque esse fórum é gravado e fica registrado. Agora a gente pode compartilhar e muita gente agora pode assistir, não só os que estão aqui, mas depois fica como história, eu digo que fica como história. Então, eu queria agradecer a presença de Marcos Nascimento, é mais um contato agora para nós, é uma rede de contato que a gente tem criado, e eu queria agradecer a cada um de vocês por estarem aqui, fazer parte da história do 10 e dessa escola de engenharia, da Poli, da UPE, e a Ana e Bárbara por estarem aqui também, porque elas representam, né, eu digo, pessoas pioneiras naquilo que fazem, cada uma na sua área, mas que tinham uma veia inovadora. Eu acho que eles têm um sangue inovador nas veias. Porque, e a gente, eu estou estudando, estou fazendo um curso de inovação social, né? Porque agora eu quero ver, e aí eu descobri que o 10 é uma ação de inovação social, olha só que chique. E aí, então a gente tem inovação na veia. Então, me chamaram hoje para falar um pouquinho do 10, falar um minuto só para vocês se contextualizarem quem são essas pessoas, por que elas estão aqui reunidas, para quê. E aí eu vou passar para a nossa coordenadora, que é a Ana, falar. Mas o 10 ele é um grupo de ensino, pesquisa e extensão. Ele foi idealizado em 2010. Através de conversas, a gente tinha reuniões semanais lá no NAPSE com a professora Ana. Inclusive, até ia dizer que o seu espanhol rendeu um doutorado e um artigo em revista A. Então, não é à toa a sua aula, né? A gente tem que contar os impactos, né? Então, quando você estava falando que era professor de espanhol, por isso que ela consegue escrever espanhol, foi lá, fez o doutorado em espanhol, fez tudo. Digo, menino, não é à toa, né? E, bom, aí quando eu me perdi aqui na conversa, né? Então, um grupo de ensino, extensão e pesquisa da Universidade de Pernambuco, que teve essa idealização em 2011, a gente, como professores, estava inquieto, a gente dizia, meu Deus, quantas pessoas desistem do curso, o que é isso? O que a gente pode fazer para melhorar o ensino na engenharia? Eu sempre tinha esse desejo, eu disse, Ana, se eu soubesse o que era educação, e como eu gosto dessa elemento da educação em si, não sei se eu faria engenharia civil da próxima vez. Eu deveria ter feito educação, porque eu gosto muito dessa interação do professor e aluno, e apesar, eu sempre queria ser professora universitária, não importava qual era o assunto, né? Eu dizia, não importa, pode ser. Tanto é que no vestibular eu joguei uma borracha, tinha medicina de um lado e civil da outra. Eu gostava muito de matemática, eu dizia, eu sou boa em matemática, né? Então talvez civil bate mais. Mas aí joguei, deu civil, aí meu pai disse, está feliz ou triste que deu civil? Eu disse, estou feliz, então diga, faça isso mesmo também. E aí, então foi desse jeito que eu escolhi o meu curso. Tão difícil que é quando você é tão jovem, 16 anos, eu era adiantada ainda, ter que escolher o curso que você ia fazer. Eu sabia o que eu tinha, sabia fazer e era fácil para mim fazer, mas eu sabia também o que eu queria ser. Eu queria ensinar. Eu gostava dessa parte de ensino e eu queria ser professora. E aí, quando a gente conversava, eu dizia, mas Ana, a gente nunca teve aula de pedagogia, de como ensinar. A Ana não devia ser nem pedagogia, devia ser andragogia, que é ensino dos adultos. E aí eu sempre trazia ela para as minhas aulas, porque eu sempre aprendia sobre técnicas de ensino, e aí eu falava das minhas inquietações, e pouco a pouco a gente foi dizendo que essas pessoas, nós não éramos únicos. Muitos professores tinham essas inquietações, queriam trabalhar juntos, e aí surge a idealização do grupo em 2010, 2011, por aí, em 2013 a gente cadastra o grupo de Desenvolvimento Seguro e Sustentável, que eu dizia a parte humana da engenharia, né? O ser humano, a gente pensar no ser humano.
E aí esse grupo foi crescendo, começou com poucas pessoas, foi crescendo, e hoje tem mais de 140 pessoas vinculadas de alguma forma ao grupo, né? Mas, Ana, e temos 5 linhas de atuação atualmente. Tem a parte de gestão de resíduos sólidos, coordenada pela professora Bárbara, que é representante do Comitê de Resíduos Sólidos de Pernambuco, né, da ABS. A professora Ana, que é a coordenadora da linha Educação Inclusiva e Diversidade. Eu coordeno a área de construção sustentável, Márcia, mobilidade segura e sustentável, e Caio, você tem que mudar a linha de Simone. A linha de Simone mudou para gestão de águas urbanas. Não é mais conservação de águas em edificações, gestão de águas urbanas, porque agora também tem o professor Jaime Cabral. Então, no último trabalho, a gente evoluiu para a gestão de águas urbanas. Então, essas 5 linhas a gente vem trabalhando, só que a gente sempre se recusou em só fazer pesquisa, né? A gente queria fazer mais, a gente queria mudar o ensino, a forma de ensinar, a metodologia exativa, tudo que a gente via e percebia e queria incluir, e eu queria fazer eu dizia, olha, prática e teoria são idênticas na teoria, mas na prática são muito diferentes. Eu queria ser aluno na prática. Eu queria até que ele construísse banheiros em casas, nas residências que fossem, sei lá, acessíveis, rampas. Eu não sei, eu queria era meu aluno trabalhando, dizia, não, tem que ter seguro, porque se acontecer isso, se acontecer aquilo, sei lá. Mas eu tinha muitos sonhos, porque eu dizia, olha, minha gente, a gente tem que praticar. Né? Até ensino mesmo, a gente tem que praticar para você, assim, até os alunos meus, eles sabem, eles têm que vir para o fórum e apresentar. Por quê? Porque uma coisa é eu dizer, eu estudar em casa, outra coisa é eu ir lá falar com as pessoas, interagir, né? E isso é muito importante na formação dos meus alunos, de todos os alunos, todo ser humano, né? Então, a gente estuda, a gente tem aulas com ensino, a gente tem aulas que se focam na pesquisa realmente de dados, a gente vê metodologias diferentes, aprende elas, aplica elas, mas a gente faz extensão também. Isso mais fortemente desde 2014, quando eu começo a entender um pouco mais sobre extensão, e quando eu vejo que, nacionalmente, 10% da carga horária do nosso aluno de graduação tem que ser gasta em atividades de extensão. E a gente bola uma disciplina, componente curricular de extensão, primeiro fazia algumas açõezinhas aqui e acolá, até que, em 2019, criou um programa de extensão. A gente já se sentiu forte o suficiente para dizer que eu tenho um programa, não é mais um projeto só. A gente tem projetos, né, de ensino, de pesquisa. Agora tem um programa que não faz só extensão, faz várias coisas de extensão, fazem pesquisa e faz ensino. Então, isso somos nós, e desde meados desse ano, em 2021, a gente realmente deu um revamp dessa parte à distância, a gente não tinha, assim, uma força tão grande nas mídias sociais, mas a gente está tentando, e a Ana está coordenando essa parte também das mídias sociais, queria agradecer, ela tem uma veia gerencial muito boa, e ela está tentando ajudar o 10 a ter essas mídias aí funcionando com maior capacidade, né, de divulgação e de comunicação, e eu acho que era isso, Ana. Eu acho que até falei demais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e nos colocamos sempre à disposição para trabalharmos em conjunto e ajudando uns aos outros, tá bom? Um beijo grande. Eu queria passar a palavra um minutinho para a professora Bárbara e volto para a Ana depois. Boa tarde a todos. É com grande alegria e satisfação, né, que eu participo. É uma grande alegria a gente, quando viu o 10 começar, né, idealizado pela professora Emília, junto com a professora Ana, e a ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, muito bem recebida na Poli, através do 10, só temos nossa gratidão. Hoje estamos aqui não só para agradecer, mas, sobretudo, para aprender, né? Que esse processo de educação, que esse processo que eu acredito que a educação se dá num momento como esse, né? Nessas trocas, né? Escutando o outro, né? Aprendendo com o outro, né? A construção é coletiva. Então, agradeço de coração a todos. Não quero me estender, porque tem muita coisa boa ainda, né? Que vai começar a rolar, no bom sentido da palavra. Eu acho que eu conheço Deise de algum lugar. Me perdoe, Deise. Eu acho que sim. Não é isso? O rostinho, na hora. Acho que foi nas Expopolis dos anos passados, não foi não, Ana? Nas Expopolis. Eu sempre estava por lá. Eu lembro, porque nome eu não sou mais fisionomia, né? Ai, que bom de lhe reencontrar. Então,
uma tarde frutífera para nós todos. Obrigada pela atenção, obrigada pelo espaço. Obrigada, professora Ana e professora Emília. Eu é que agradeço. Verdade, professora Bárbara. Deise é também 10, Emília. Deise é poli. Deise é poli. Toda escola, né, já é a segunda escola, né, Deise, que ela atua, né, e para onde ela vai, a gente vai junto. Eu encontro ela onde ela está e trago, porque é uma referência profissional na escola pública, e eu me vejo, me identifico, vejo muito em Deise, e sempre que possível eu trago ela para cá, né? Faço essa ponte. É uma honra trazer Deise e tudo que ela representa para a polícia sempre. Mas vamos lá, né? Como a gente falou, né? A gente está aqui, vocês ouviram, nós somos um grupo que pensa a educação considerando as especificidades, as diversidades, os saberes individuais, né? E a Poli, especialmente, a gente não poderia começar sem deixar registrado e gravado o apoio que a gente tem, né? Um agradecimento muito especial àquelas duas pessoas que hoje estão na gestão da escola, ao professor Zé Roberto, que quando estava vice-diretor, lá em 2012, me ajudou, de fato, a construir o que hoje é o NAPS, o projeto NAPS. Então, um agradecimento muito especial a ele e ao professor Alexandre, que hoje está, professor Alexandre Guzmão, que hoje está na vice-diretoria e que também apoiam muito a gente. A gente fazer isso que a gente está fazendo, eu sempre ressalto, eu sempre digo, é algo inédito na história de muitas escolas de engenharia, e vocês, a Gabriela, Caio, Giovanni, todos vocês que, sem dúvida, darão continuidade a esse trabalho muito bonito que vocês estão fazendo dentro do 10. Nunca percam a referência daquilo que a gente aprende quando a gente está com o outro. Eu fico muito feliz em dizer, ufa, tarefa cumprida. É com muita alegria, e esse agradecimento vai sempre especial à gestão da Poli, né? A todos que fazem a Poli, né? Que cuidam do NAPS, que sabem o que é o NAPS, né? Às vezes chegam assim, os funcionários chegam, professor, olha, chegou um aluno com umas questões, eu não sei bem, mas eu sabia que tinha que vir para cá, eu sabia que tinha que falar com a senhora. E isso é um carinho muito grande, é um reconhecimento do importante que é aquele espaço construído por nós, né, Emília? Eu dizia lá no comecinho, Emília, a gente precisa mudar uma cultura. E mudar uma cultura não é de um dia para a noite. Pode ser que leve anos, mas um dia a gente vai conseguir falar de avaliação, falar do NAPS, as pessoas saberem do que a gente está falando. Eu acho que esse dia chegou, né, Emília? Esse dia chegou, e como a gente tinha pensado lá atrás, não seria tão rápido, que as pessoas precisam de tempo, né? Como eu precisei de tempo para entender o que é que a gente está fazendo dentro de um grupo que estuda sustentabilidade. Como eu dizia agora há pouco, ressignificar, desconstruir o que eu entendia por sustentabilidade. Sustentabilidade é vida, sustentabilidade é condição física, né? Condição orgânica e mental. Por isso que hoje a gente fala de saúde mental no Fórum de Sustentabilidade. Me encontro, me identifico, acertei, amiga. Aprendi. Show de bola. Obrigada. Estamos ressignificando juntos. Então, estamos ressignificando. E, especialmente, nosso fórum hoje, nosso círculo de diálogo, traz o tema escolha, a voz do silêncio na escolha profissional. Poético, mas que retrata para a gente dores, não é isso, Juliane? A voz do silêncio, ler dores, sofrimento. É disso que eles vão trazer. Vou fazer o lugar da presidência e apresentar os nossos participantes, não é? Juliane Tinoco, graduada em Psicologia pela Faculdade Francisco Recife, especialista em Intervenção Clínica Psicanalística pela Faculdade Francisco Recife, integrante da equipe de coordenação do Círculo de Diálogo, promovido pelo NAPS, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico Inclusivo, e pelo 10, tão bem apresentado por Emília. Então, Juliane, bem-vinda de volta, a casa é sempre sua.
Professora Deise Almeida, formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Educação Inclusiva, ex-gestora de escola pública e hoje, como ela carinhosamente faz questão, coordenadora pedagógica de ensino médio. Seja bem-vinda de volta, a casa é sempre sua, querida. Professor Marcos Nascimento, doutor em Ciências da Educação, mestre em Linguística, professor titular da Unimbra, professor adjunto da Univise, coordenador pedagógico do 3º ano do Colégio Madre de Deus, a quem abro parênteses e deixo os meus agradecimentos à gestão da escola, carinhosamente nos deu a possibilidade de tê-lo aqui conosco, gestor e autor dos livros Dialética das Paixões, Acércate ao Mundo Hispânico, e da coleção espanhol Interatividade, Ensino Fundamental, todos eles contemplados pelo PNLD. Seja bem-vindo, professor Marcos. Com certeza, direi, seja bem-vindo de volta, porque tenho certeza que não será a sua última participação nesse espaço delicioso. Faremos como dinâmica, deixaremos para que você inicie, professor, trazer um pouco das considerações, um pouco da escola, como é que a escola olha para essa, escuta essa voz de serviço, tá bom? 20 minutinhos, depois a professora Deise, em seguida, Juliane, fazer uma consideração à luz da psicologia. A fala toda sua, professora. Bom, primeiro, agradecer o convite. Não vou citar nomes, porque a gente já começou dentro desse processo. Agradecer a direção, Colégio Madre de Deus, que, como a professora Ana colocou, de forma muito justa, até porque a gente vive um momento de uma atividade bem intensa, que é a nossa semana de profissões, e a gente deu uma paradinha para poder vir conversar aqui, e gentilmente a escola, desde o princípio, incentivando a essa participação. Então, agradecer aí a todos o convite em nome da escola. Mas eu vou pegar um pouco da fala de Gabi, as vozes do silêncio que Gabi trouxe aqui, ela nos conduz, faz uma viagem aí aos pressupostos, aos não ditos, aos implícitos e às pressuposições. Eu confesso que não poderia ter tido uma recepção melhor, até porque eu saí da formalidade e vou para o storytelling agora, até porque percebi, né, que a gente está construindo aí, desde o discurso não só de Emília, como de Deise, como de todos vocês, não é, um storytelling sendo materializado. Então, enquanto o mundo estava imaginando o significado de storytelling, vocês já estavam trabalhando com isso de forma muito perene. Parabéns. Tá? É importante materializar isso. Eu vou trazer um pouquinho vou mergulhar aí um pouquinho na história. Eu começo a trabalhar com espanhol desde 1996. Trabalhei na Escola Parque, foi a primeira escola a trabalhar com espanhol em Pernambuco. Isso fez com que a gente pudesse iniciar lá os estudos desde o 5º ano, que foi a chegada do espanhol no ensino fundamental, anos finais. De lá para cá, a gente conseguiu registrar os nossos planos de aulas, para que a gente, na verdade, não tinha ideia. E com isso a gente foi construindo ali, foi acompanhando o desenvolvimento da própria série, no 5º ano, 6º ano, 7º, e daí para frente, até a escola se tornar aí com fundamental anos finais e ensino médio, toda com espanhol. Nós ganhamos um pouquinho o mercado de trabalho, até porque se fazia necessário, conhecemos algumas outras escolas, passamos por 32 escolas, na verdade, em Recife, isso porque a gente tinha uma carga horária menor em relação à parte de língua estrangeira, mas isso fez com que a gente pudesse conhecendo alunos, na verdade, das escolas da rede privada. Lembrando que nossa história começa lá na antiga Fundação Guararapes. Eu não costumo lembrar muito isso, não, tá? Mas a gente começou com um trabalho que a gente fazia de música lá na Fundação Guararapes,
na comunidade de Dois Unidos. Então, como eu era estudante de música da Federal, a gente tinha o processo de alfabetização através da música. E aí nós passamos 2 anos desenvolvendo esse trabalho, e Edla, na época, era diretora de ensino da antiga Fundação Guararapes, hoje extinta, né? E isso fez com que a gente pudesse, na verdade, também entender um pouco esse universo. Tá? Então, carregando já para a rede privada a parte de espanhol, a gente conseguiu desenvolver um trabalho, tá? Em relação à própria edição do livro, como a professora Ana colocou, da Rede Formando Cidadãos, esses dados eles foram importantes na ideologia em relação ao que se fazia necessário para aquele momento. E aí, o primeiro livro, na verdade, em espanhol, foi Acércate ao Mundo Hispânico, foi a primeira gramática de autores pernambucanos, né? E é uma das coisas que a gente carrega com muito carinho, né? E até porque ali houve um ponto de partida e uma ruptura para dizer, nós conseguimos um livro em relação de 5º até o 3º ano. Então, vida que segue, hora de partir e trilhar novos caminhos, né? E aí eu fui convencido por uma colega muito profissional, que depois de dar 12 aulas de acentuação no dia, ela disse, o problema não são as escolas que você trabalha, mas sim você que busca um pouco mais. E foi a professora Ana que mostrou aí um pouco mais em relação à necessidade de mestrado, da vida acadêmica. Então, agradecer aqui, tá, Ana, antes da gente começar um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Isso fez com que eu pudesse acompanhar o nascimento da grande pérola, joia de vocês, que é o vestibular seriado. Então, fiz parte da primeira edição até hoje, e com isso eu consegui desenvolver um trabalho, tá? E aí eu falo com muita tranquilidade. Eu não vou falar com discurso de autoridade, mas sim de alteridade. Então, por ter participado do início do projeto, que sofreu bastante críticas, tá? E hoje ele é modelo para o Enem seriado. Hoje o Brasil vem beber na fonte que tanto jogou pedra. É nosso, tá? É de Pernambuco, tá? Então esse projeto deu certo e ele hoje é modelo para o Brasil. Eu também queria deixar aqui registrado, dar os parabéns a vocês, porque em muitos momentos havia uma pressão social para que pudesse se terminar com o vestibular seriado, para que ficasse mais cômodo todo o conteúdo em relação à parte de Enem. E a universidade resistiu bem e hoje é modelo, tá, para o Enem seriado que começa o ano que vem. E que vai sofrer, na verdade, as pancadas que a UPE sofreu lá atrás. Talvez fosse hora de beber um pouquinho do que a gente tem aqui para poder saber o que não deve ser feito. O que deve ser feito, de repente a gente tem muita gente pensando nisso, mas como corrigir, na verdade, aquilo que já foi corrigido aqui? Bom, então passa aí por todo um processo social, político, tá? Mas deixar aqui muito claro, tá? Como é fácil, vejam, estou usando a palavra fácil, trabalhar com a questão do vestibular seriado. Quando eu digo fácil, não é a questão do ingresso, porque como todo ingresso, o certame tem aí o papel de poder designar aquilo que é o processo de seleção natural. Porém, ele é, na verdade, hoje o certame mais justo que existe em relação aos que eu particularmente conheço, tá bom? E eu vou falar um pouquinho desse histórico, como professor lá atrás, a gente está sempre envolvido dentro do drive racional, emocional e de resultados. E como o professor lida com isso? Como a parte de coordenação lida com isso? E como nós estamos levando isso para os cursos de pedagogia? Porque a gente está sempre colocando, né, responsabilidades em coordenação, que a gente sabe que o operacional é incrível. O estratégico, muitas vezes, fica para trás, até porque a gente sabe que o voluntarismo, que é típico do pedagogo,
ele às vezes acaba com o estratégico, porque o pedagogo não consegue ver aquilo que está errado e permanecer, não. Ele vai no voluntariado e às vezes acaba prejudicando o estratégico, porque às vezes não tem operacional suficiente, enfim, são outras discussões aqui. Eu acho que isso para a gente não gerar aí um pouco de ansiedade em relação ao nosso dia a dia de coordenação. Né? Então, como é que a gente vai lidar com todo esse processo? Então, eu posso mostrar uma tela aqui, Ana? Pode ser. Juro que é 1 minuto, tá bom? É só para a gente entender um pouquinho, fica mais fácil eu mostrar aqui a vocês. Não sei se eu vou conseguir. Acho que não, tenho que mandar para você para conseguir. Não tem problema, não. Eu falo do mesmo jeito, tá certo? Falo do mesmo jeito. Consigo, não? Consigo. É só para poder, não sei se vocês conseguem ver aí. Acho que sim. Sim. Sim, né? Ótimo. Esse foi um trabalho que a gente fez depois de enveredar pela parte de coordenação. Nós decidimos fazer um trabalho em relação à gestão. E aí enveredamos pela questão do MBA e dentro da linguagem Scrum, que eu me especializei, a gente conseguiu desenhar aí alguns drives. Então, como é que funciona hoje? É sabido que depois de muito tempo, os alunos começavam, através de uma pesquisa que nós fizemos com o Google Docs mesmo, tá? Os alunos que viam para o ensino médio, eles começavam a dar uma atenção maior exatamente aqui, tá? Já no segundo ano, tá? Mas aí a nota do primeiro sempre era comprometido. Por quê? Eles chegavam no ensino médio, tá? Sem essa perspectiva de SSA, e normalmente de cada 10 alunos, isso através de uma pesquisa, tá? Apenas 3 tinham uma nota acima de 5, o que dava, na verdade, a ele uma condição de poder seguindo adiante para alguns cursos. E o terceiro ano sempre tinha ali uma disputa de cada 100 alunos, as escolas da rede privada só conseguiam levar até o terceiro ano uma média de 30 a 32 alunos com possibilidades reais dos cursos desejados. Então, só chegavam aí fazer prova entre 30 e 32 alunos. Bom, identificando esse processo do exame, nós conseguimos trazer para o nono ano, anos finais, todo um projeto de desejo em relação à própria universidade. Com isso, nós passamos a conhecer melhor coordenação, os cursos, identificar, na verdade, as grades, o que tinha de novidade, o que a universidade estava trazendo em relação a perspectivas de mercado de trabalho, levando alguns profissionais para a escola para que pudessem falar também sobre essas profissões que a própria UPE estava oferecendo. Então, já no nono, a gente criava um desejo, tá? E a partir do primeiro ano, a nota começou a melhorar um pouco. Isso fez com que a gente ganhasse na série de saída. A gente conseguiu agora, tá? Historicamente, nós temos hoje um dos melhores resultados em relação ao quantitativo de alunos chegando no terceiro ano. Então, no último dia 5, nós conseguimos escrever dos 100 alunos, 82 alunos. Então, nós partimos do histórico de 33 alunos para 80 alunos agora, hoje, no Colégio Madre de Deus. Isso, na verdade, passa pelo trabalho de todo o acompanhamento. E esse acompanhamento, nós dividimos aqui no Espinha de Peixe, que vocês conhecem. Eu dividi isso aqui num drive racional, onde consegui botar um pêndulo de ações preventivas, ações reativas e ações criativas, tá? Esse foi um desenho que nós fizemos, tá, gente? Não tem, na verdade,
eu não posso, na verdade, dizer que isso vai funcionar de forma geral, tá bom? Tem funcionado com a gente e temos colhido bons resultados. No drive preventivo, tem o acompanhamento pedagógico, onde a gente envolve a família como parceira no processo de aprendizagem, detectando dificuldades e encaminhando intervenções. Isso a gente faz através dos nossos simulados. Então, identifica o simulado, tá, os resultados, essa análise, e ele vem para a afetividade relacionais, que é o acompanhamento, tá, e mudança de segmento, justamente quando vem do nono para o primeiro ano. Já no drive emocional, que é a ação reativa, a gente tem o acolhimento dos alunos novatos e dinâmica de grupo, tá? A identificação de transtornos comportamentais, nortear grupos focais, tá? Por habilidades e interesses através de eventos com profissionais do século XXI, que é o que eu tinha acabado de colocar aqui para vocês. Isso gerando aqui dentro do processo da neurociência. Isso fazendo com o trabalho de nono, primeiro, segundo e terceiro. No drive de resultado, é onde a gente tem as ações criativas. Tá? E como é essa pedagogia disruptiva? É exatamente através do drive de confiança que a gente consegue ao longo desse processo, e quando gera, na verdade, o drive relacional, o emocional, naturalmente se gera ali um drive de confiança. Com isso, a gente consegue também desmistificar um pouco a ideia de medicina, engenharia, direito, e mostrar outros cursos que conseguem contemplar o que nós chamamos hoje da educação milênio, educação 5.0. Então, com isso, a gente consegue, não é, as avaliações externas e cruzamentos de dados. E eu sempre digo que, normalmente, o pai dizia, meu filho só tira 10 em matemática. Mas aquele 10 era sempre dentro dos muros da escola, quando a gente sabe que hoje, tá, essa relação é Pernambuco e relação Brasil. E aí a gente fazendo provas através de TRI, que é Teoria de Resposta ao Item, a nota que o aluno normalmente tira dentro da instituição, que é justamente junto com mais de 20 mil alunos do sistema poliedro, que hoje a gente trabalha, mas todo e qualquer sistema já oferece isso, tá? Por menor que seja o sistema, eu falo menor na questão de interação no sentido de quantitativo de escola, tá? Não menos importante, você já consegue ter uma nota de avaliação externa. E isso permite com que você faça todo esse acompanhamento junto ao aluno, podendo gerar aí um drive de resultado. Eu trouxe isso aqui, mas é porque eu tenho um carinho tão grande por ele, porque não é o aluno de estudar 10, 12, 15 horas por dia. Não, ele tem, na verdade, uma quantidade de horas a ser trabalhadas de forma muito natural e algo que ele traz com tranquilidade, que é feliz e que consegue, na verdade, estudar e realizar aquilo, o ciclo de amizades, trabalhar com tranquilidade. E eu sempre digo que não importa onde você quer chegar, se você estiver bem, naturalmente esse resultado ele vai acontecer. Então, eu consigo hoje trabalhar dessa forma, não é simples, não é fácil. Nós temos pais ainda behavioristas, que acredita que é o quantitativo e a repetição, e aí eu vou lá em Chomsky para brigar bastante. Foi Ana que me apresentou o Bakhtin, então piorou mais ainda, porque Bakhtin mergulha aí dentro dessas vozes do silêncio e transforma um continente, na verdade, como eles conseguiram misturar, tá? Como eles conseguiram transformar. Então, eu falo muito de Bakhtin, mas eu gosto muito de quem não apareceu, mas que aparecia ser Bakhtin. Não só o Voloshinov, como Jakobins, que foram pessoas do círculo bakhtiniano que deram o nome de círculo bakhtiniano. Mas eles eram as próprias vozes do silêncio. E quando eu coloco isso dentro de uma reunião, às vezes vem sempre a ideia de, não, mas tem que ter turma de medicina, tem que ter turma de direito. Eu disse, nós estamos cada vez mais startando aí gatilhos, porque de uma turma de 40 alunos que o concorrente trabalha, só passam 2, 3. Significa dizer que você botou 2, 3 em outdoor, mas tem 47 lá adoecidos, que aí joga, na verdade, para o mundo. Tá? E aí não causa o desejo, tá? Ou a própria ideia do que significa a frustração. Porque muitos
acabam escolhendo e fazendo essa escolha por conta da própria família também. E quando a gente identifica isso, tá? E 2 anos atrás eu tive uma família que queria porque queria que fizesse medicina. E o menino só queria fazer design. Ele hoje está em São Paulo fazendo youtuber, na faculdade de youtuber, tá? E feliz da vida. Já está com um projeto para Madrid, tá? Que vai estudar, ganhou uma bolsa, e difícil o convencimento. A geração milênio, que é a geração deles, hoje, nós somos do século passado. Eles são do novo século, então eles têm ideias diferentes. Tá? Eles não conseguem aprender com o behaviorismo, eles têm pensamento acelerado. Tá? Eles aprendem por erros e acertos. O erro, para a gente, era pecado. Para eles, não. Eles aprendem por erros e acertos. Então, a geração deles mudou, a geração 5.0 mudou. É difícil esse argumento com os pais, porque sempre tem as próprias referências, sempre tem, na verdade, as próprias realizações, e que os filhos realizem, na verdade, aquilo que eu consegui e o que eu não consegui. E, às vezes, a pele fica muito pesada. Então, como fazer a escolha baseado naquilo que eu acredito ou no que me disseram? Tá? Então, quando a gente consegue esse momento junto à família, tá? Junto ao aluno e o mercado de trabalho, essa pluralidade hoje, a própria universidade se reinventando, tá? Ela conseguiu, na verdade, avançar muito por conta, inclusive, da própria pandemia, como nós também tivemos que avançar muito no processo de adaptabilidade. Então, eu sempre digo, como é ser coordenador na pandemia? Eu não aprendi isso em nenhum lugar, não. Não tem literatura, não. Tá certo? Somos nós que vamos ter que desenhar essa literatura, escrever. Tá? Eu não lembro de ter lido nada. E eu estava essa semana dando aula de TICS, e em 98 já se apontava para a possibilidade das linguagens periféricas através do computador. Poxa, muito bom, muito legal. Então, quem, na verdade, já vinha com leituras, conseguiu uma adaptação, mas sem a menor noção do que seria. Foram 1.280 horas online que esses alunos tiveram. É o equivalente a 3 cursos de especialização. E o mundo não tem referências disso. Tá? E como, na verdade, nós passamos a enganar o cérebro. Nós dizíamos para os alunos, venham para o colégio e deixem o celular em casa. E de uma hora para outra, fique em casa e use o celular. Não está usando o celular por quê? E algumas inversões de papéis, de valores que a própria família não soube lidar. Então, por que meu filho não fez prova? Sim, por que ele não fez prova se ele estava em casa? Não, mas vocês têm que saber, ou seja, aquela velha pergunta e jargão que era feita ao colégio, aquela cobrança, por que meu filho não está assistindo aula? Sim, por que não está assistindo aula? E a família não tinha resposta. Ela não tinha como fazer. E, claro, competir, a escola também dá esse feedback em relação a isso. Tá? Então, de uma hora para outra, nós tivemos esse processo de inversão, essa sensibilidade, na verdade, para que cada um pudesse entender o seu processo de contribuição e a síndrome de burnout do próprio professor. Como dar conta disso tudo? Então, nós temos hoje dados do próprio sindicato, tá, que 51% dos professores, tá, já têm a síndrome de burnout, médicos, motoristas de ônibus, tá, policiais, são as categorias que lidam com isso hoje em dia de uma forma muito recorrente. Tá? Então, como, na verdade, lidar com esse dia a dia e gerar resultados. Tá? Quando eu digo gerar resultados de bem-estar, fortalecimento da personalidade, tá? E, acima de tudo, identificar você dentro de um todo. Como você é filho, como você é neto, sobrinho, namorado. Então, como identificar esses momentos, tá? E chamando a atenção a um detalhe. A gente tem a geração baby boom, né? Porque após a pandemia sempre há um índice de natalidade altíssimo. E a gente vai enfrentar isso também. E acredito que a gente já tem escolas com essas discussões
porque faz parte realmente dentro desse contexto, né? Passamos 2 anos basicamente trancados e conceitos distintos, aprendendo a 50 centímetros, tá? De aprendizagem do computador, e a gente não costuma olhar 50 centímetros para alguém, senão quando se está apaixonado. A gente não tem o costume de olhar tão perto. E de uma hora para outra, essa relação virou paixão. Aí eu estava dizendo que não, a educação está apaixonada mesmo, está falando bem pertinho ali, ó, tá bem juntinho. Então, eu acredito no processo de educação, que ele precisa ser feito cada vez mais reconhecendo o outro, identificando o eu no outro, como bem coloca Bakhtin. Então, como eu me identificar no outro? Como ser o outro dentro desse processo? E a própria fase de carnavalização que Bakhtin trazia, as máscaras, de uma hora para outra, foram câmeras. As câmeras ficaram desligadas. No presencial, nós tínhamos as máscaras tristes, sádica, o riso, a alegria, a tristeza. De uma hora para outra, num clique, eram para todas as máscaras. Então, o clique estava valendo ali para o nosso processo de bem-estar, de momento, e o perigo da própria interpretação, né? Aí a gente já mergulha no mundo de Chomsky da linguagem. Como transferir isso de forma clara, porque como trazer a subjetividade ou a intersubjetividade da linguagem para esse universo acadêmico online. Um desafio, um desafio. Mas profissionais como vocês consegue abrir um espaço em um fórum como esse. Eu estou emocionado, porque desde o começo da pandemia, eu não tive a oportunidade de falar sobre isso. Porque para quem entende sobre o que nós estamos falando, nossa, é um conforto imenso e uma energia para continuar seguindo de frente, tá? Para quem não entende, acha que isso é bobagem. E por isso que eu comecei também. Eu acho que de todo esse processo de pandemia, eu quero deixar aqui claro, registrar que como eu estou me sentindo tranquilo agora, sem a necessidade de ter que dizer, os resultados precisam acontecer. Os resultados, na verdade, eles acontecem de forma natural. Eles são consequência de tudo aquilo que você provoca de hábito no seu dia a dia. Então, eu sempre digo que nós somos uma escola, sim, de acolhimento, uma escola que entende e procura cada vez mais o drive emocional, mas nós somos uma escola de resultado também, porque nós, em algum momento, vamos precisar entender resultados como conquistas. Me alonguei demais, perdão, gente, tá? Me alonguei aí. Desculpa. Muito bom, não, muito bom, muito bom. Essa fala natural, ela precisa emergir. Esse é o espaço. Esse é um espaço conquistado. É aqui que a gente fica muito feliz em ouvir dizer que você mal chegou e já se sente bem. Para quem me conhece, e acho que a Juliane deve estar pensando assim, eita, aguarde, outros convites virão, porque disse isso, pé deixa, não é isso? Muito bom, Marcos. Agora vamos ouvir a coordenadora pedagógica da Escola de Referência do Ensino Médio, professor Epitácio André Dias, minha amiga e querida Deise. Olá, boa tarde. Ainda emocionada, viu, com a fala do professor Marcos. Eu vou trazer um pouquinho para vocês o que eu vivo como experiência com os meus alunos do ensino médio. Nós temos 495 alunos de primeiro, segundo e terceiro ano, tá? E eu me identifiquei demais na fala de Marcos, assim, que nessa pandemia a gente não sabia ser coordenador. Eu virei TI, rasguei meu diploma de pedagoga e fui embora trabalhar com as tecnologias para dar assistência a professor e a aluno. Mas vem funcionando, graças assim, a muito esforço de uma equipe, de uma comunidade que é muito participativa. Eu costumo dizer que eu tenho orgulho de ser epitaciana, é assim que a gente se fala lá, que a gente se identifica na escola. E a gente aproveitou a oportunidade, tá, Marcos, para poder trazer alguns profissionais, né, para a nossa escola.
nesse momento de interação virtual, promovemos algumas lives, por exemplo, no Papo de Profissões, que era o formato bem parecido com esse que a gente está aqui, onde nós convidávamos profissionais de diversas áreas para, nas tardes de segunda-feira, conversar com os nossos alunos. Ana, foi uma experiência incrível, porque os meninos conversavam. Não era uma palestra, né? Era uma sala assim, de bate-papo mesmo. E aí a gente trouxe o pessoal da Marinha Mercante, nós trouxemos engenheiros da Poli, profissionais que estudaram na Poli e que atuam hoje como engenheiros em diversas áreas. Trouxemos o pessoal da área de saúde, da área de esportes. Então, assim, foi um momento muito importante para poder fazer com que os alunos de primeiro, segundo e terceiro ano entendessem que era possível. Porque, além deles falarem sobre o mercado de trabalho, a, a trajetória até a formação, e, enfim, eles falavam um pouquinho também da experiência pessoal deles, o momento de escolha, como foi que se deu, se era aquilo mesmo que eles queriam fazer ou se mudaram de percurso, né, durante as suas experiências. Então, assim, foram momentos incríveis que nós vivemos e que, com certeza, ajudaram muitos esses estudantes de ensino médio. Porque, como nós sabemos, as dificuldades são muitas, não é? A falta de estrutura, inclusive a falta de apoio familiar, que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês. Por quê? Existe uma urgência, não é, na clientela de escola pública dos meninos irem para o mercado de trabalho. Então, por mais que exista o desejo de se ingressar na vida acadêmica, no curso superior, existe uma necessidade fundamental, que é a sobrevivência. Nessa pandemia, a gente se deparou com uma realidade muito triste, em 2020, que foi dos pais perderem o emprego. E os jovens terem que ingressar no mercado de trabalho até por subemprego mesmo. E daí a gente ficou assim, apavorado. Eu fiquei, como o Marco citou, nós que somos do pedagógico, a gente tenta resolver todos os problemas do mundo, assim, em 24 horas, e quebra os protocolos mesmo, eu sou expert nisso. Por mais que eu tente me segurar, mas quando eu vejo a situação, eu digo, não, tem que resolver. E aí a gente teve, assim, uma demanda muito grande, sabe, Juliana, de poder segurar esse menino pela mão e dizer assim, não, você tem que seguir para a carreira profissional, para o curso superior, pede para a mãe e para o pai tentar outra alternativa, mas está bem pertinho de você ingressar na universidade, você não pode desistir agora. E nós conseguimos, assim, por incrível que pareça, em 2020, eu tive o maior número de estudantes que ingressou na universidade. Nós tivemos os IFs, né, que usaram o histórico escolar dos meninos, aboliram o vestibular. Isso foi foi genial. Foi um processo de inclusão assim que salvou a vida de muita gente. O processo de ingresso ser abolido e os IFs absorverem os meninos utilizando o histórico escolar, né? E agora nós temos um novo desafio em 2021, que absorver os meninos que estão há 2 anos no ensino fundamental sem estudar. Porque os meninos que estão no fundamental, eles não estão tendo aula nas redes públicas, não é? Eles estão tendo acesso a conteúdos, através de lives, através de cartilhas, mas eles não estão tendo aula. E isso é muito preocupante. Mas a gente tem que institucionalizar esses sistemas mesmo, como o Marcos apresenta, assim, em busca desses resultados, sabe? Então, agora em 2022, a gente já vai estar um pouquinho mais preparado para receber esses meninos com todas as carências, com todas essas necessidades, e continuar investindo nessa formação da carreira profissional. Nós temos muitos alunos, assim, que eles externam os desejos de ingressarem na vida profissional, sabe, Juliana? Mas, assim, cheios de dúvidas, e a gente vai acalmando eles, sabe, durante todo esse processo, dizendo que, olha, não é hora de definir, ainda não. A gente pode
usar a metodologia da professora Emília, de jogar a borracha para cima e escolher no final. Quantos jovens a gente tem dentro da universidade, de repente, fazem contato comigo e dizem assim, Deise, eu ingressei no curso X, mas quando eu cheguei lá, eu descobri que não era isso que eu queria. Eu quero ir agora para o curso Y. E esse é um processo que a gente vai naturalizando, do menino ter realmente assim essa possibilidade, essa autonomia de escolha. E a gente constrói isso dentro do ensino médio através do protagonismo juvenil, que é uma proposta da educação integral, né? Então, através da pedagogia da presença, a gente promove momentos de escuta, a gente sempre traz profissionais de outras áreas para eles poderem ter contato, e daí eles vão juntando as pecinhas assim desse quebra-cabeça, né, para que eles possam seguir com mais segurança, com mais tranquilidade, sem a pressão dessa busca desse resultado final. A gente sempre investe para que eles curtam a jornada da construção dos projetos deles. Dentro da disciplina mesmo, assim, de projeto de vida e empreendedorismo, sabe? A gente tem essa disciplina dentro do programa do ensino médio, e os professores, eles sempre investem, assim, nessas possibilidades de resolução de problemas sociais. Não é olhar para o estudante como indivíduo, é ele se encontrar como rede mesmo. E daí a gente, como na educação pública, né, existem muitas lacunas, existem a falta de recurso, falta de estrutura, falta do recurso humano, né, para nos ajudar. E daí, quando eles vêm para a coordenadora dizendo, desde eu tenho um problema, eu te sinto muito. Eu tenho 495 problemas e eu preciso de solução. Ele, não, mas é porque eu andei pensando também. Aí eu digo, agora a gente conversa. E daí a gente vai fazendo essa ponte, né, entre o objetivo e onde eu quero chegar e como eu vou chegar lá. E dessa forma a gente vai assim ajudando esses jovens, que é assim, para mim, a minha missão, assim, o meu propósito. Uma vez alguém me perguntou: qual é o seu propósito? Eu disse, a educação. Já me descobri nela. E dessa forma a gente vai ajudando os meninos assim nesses questionamentos, traz a família, o que Marcos apresentou em trazer a família para esse processo é fundamental, porque eu já briguei muito e brigo feio mesmo. Quando o aluno chega para mim angustiado, que não consegue abrir um diálogo com os pais, não desse, porque meu pai quer que eu faça isso. Eu digo, então a gente vai chamar seu pai aqui e vai conversar, porque não é dessa forma que vai acontecer. E a gente traz, e media, e conversa, e daí a gente vai conseguindo, assim, transpor essas barreiras, sabe, atitudinais que existem entre os próprios membros, assim, familiares, que criam uma expectativa, né? A maioria dos pais dos meus alunos sequer tem o ensino fundamental completo. Então, eles não entendem a necessidade dos filhos seguirem para o meio acadêmico. E a gente tem que promover isso nos encontros de família que a gente promove na escola. Né? Com essa pandemia, esse tecido foi rompido, lamentavelmente. Não é? A gente teve assim o distanciamento da família, a comunicação é muito falha, mas a gente insiste, através do tentar superar diariamente assim, as dificuldades que vão surgindo. Eu comecei com uma escola no primeiro semestre, e hoje eu olho para essa escola no segundo semestre, a escola já está com outra cara, com outra realidade. Então, a gente dá aquela avaliada, né, Ana? A avaliação institucional dá aquela parada, o freio de arrumação, e diz, e agora? A gente conseguiu avançar. E o que é que a gente pode agora explorar dessa dinâmica toda? E aí a gente vai traçando um plano de ação para que a gente possa ir evoluindo e, assim, segurando o que a gente tem de forte, né? Resolvendo as fraquezas, para que a gente possa oferecer cada vez mais uma educação de qualidade para esses jovens, meninos e meninas, estudantes de escola pública. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar com vocês, assim, que diante das dificuldades, eles são muito resilientes. Então, assim, eles choram, se angustiam, mas eles respiram fundo e seguem adiante. Isso, para mim, assim, é uma fortaleza, sabe? Porque um depoimento apenas. Eu tenho uma aluna, Marcos, que não é só ela, mas ela que chegou assim para mim.
dormindo na sala. A gente está com um sistema de rodízio, né? Porque não pode absorver todos os alunos todos os dias na escola. Então, a gente, grupo 1, grupo 2 e tal. E no dia que a menina apareceu na escola, ela dormindo na sala, eu disse, mulher, como é que você faz um negócio desse comigo? No dia que é para você estar aqui, é para você estar aqui comigo e você vai dormir. Ela disse, é porque eu uso a internet do meu vizinho sem ele saber de madrugada. Então, assim, né? Como é que você vai exigir que um jovem que não tem sequer acesso à internet para poder realizar as atividades, assistir às aulas gravadas, né? Possa ter um resultado, possa ter segurança, possa ter, né, essa segurança de que eu vou conseguir chegar lá. Não. Ele fraqueja também, a hora ele desiste, a hora ele se angustia, e daí eu digo, não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o refeitório, tomar um cochilo, descansar um pouquinho e depois voltar para a sala. Eu quebrando os protocolos da escola. Essa semana eu recebi um depoimento, eu não lembrei tanto de você, porque esse trabalho que vocês fazem na Poli, como você disse, é pioneiro, é único, é singular, né? Eu transito por outras instituições e não percebo esse apoio, essa rede de apoio aos estudantes universitários. Uma aluna que ela concluiu o ensino médio ano passado, passou em biologia, numa instituição pública, e ela, semana passada, me mandou um áudio, assim, chorando, angustiadíssima, porque apesar de gostar de biologia e saber que ela quer isso para a vida dela, ela ia desistir do curso. E eu perguntei por quê. Ela disse porque o professor de física não era acessível e ela iria reprovar. E ela sabia disso e ela não conseguia evoluir, não conseguia alcançar. Aí eu disse, calma. Aí fui buscar o pessoal de física de outra instituição e disse, olha, minha gente, eu tenho uma ex-aluna que está precisando de apoio, está precisando de ajuda, inspirado no trabalho da Polina. Padrinhos, eu disse, alguém pode adotar essa garota? Aí a galera, não, Deise, deixa comigo, eu cuido dela. E daí, no outro dia, ela me mandou outro áudio, mais emocionada ainda, dizendo, ai, Deise, não vou desistir do curso de biologia mais não. Encontrei alguém que vai me ajudar em física. Então, é isso, assim, sabe? É isso que nos encoraja a permanecer, assim, nessa luta diária de ajudar esses jovens nessas escolhas, nesse voltar atrás. A gente permite, sabe, que eles tenham essa autonomia nesse projeto de vida individual de cada um. Era isso, Ana. Obrigada, Júlia. Obrigada, Mar. Nossa, a gente agradece. Cada fala, cada um daria aí um espaço para um outro e um outro e um outro fórum. Eu lembrando desde a fala de Marcos, né? A família, e aí eu vou pegar. A gente pode entender a voz do silêncio e buscar essa família. Como vocês sabem, eu atuei por 15 anos como alfabetizadora de adultos. E esse reconhecimento que você fala, Deise, do quanto a academia é importante ou não, essa sua fala agora me fez voltar quando chovendo, né? Chuva, escolas de periferia, sem acesso, 330 escadas, assim, batentezinhas de uma escada interminável, que eu pensava, nossa, o ônibus quebrou, vamos para a escada. E quando eu chegava, 3, 4, cadê a turma? Ah, professor, hoje é o dia do capítulo final da novela. Mas, gente, estudar é mais importante. Mas por que é mais importante, professor? Eu cheguei aos 60 anos, sobrevivi sem aprender a ler, sem saber ler. Por que é importante? Isso é a voz do silêncio. Onde é que está a importância do saber? Quem me diz que é importante? Quem garante que é minha sobrevivência? E esse é um desafio, eu acredito, enquanto Marcos traz a resistência da família, mas que garante o acesso à educação, mas resiste, porque ela garante desde que o estudante, o filho, a filha, o neto, a neta, realize um sonho, né, Juliane? Do próprio pai ou da própria mãe.
E aí Daisy traz a resistência da família por ela própria não ter tido esse acesso. Ela resiste não por um desejo consciente, ele tem que garantir a sobrevivência de todo o grupo. Mas isso parte da não identificação dessa própria família com direito a esse acesso. Ela não teve esse acesso, esse direito. Mas eu já estou entrando aí na fala de Juliane, né? Mas é porque é muito empolgante mesmo. Juliana, desculpa, eu juro que eu tentei não fazer essa intervenção. Mas, Daisy, que história linda, que história de vida belíssima. Eu queria dar os parabéns aqui a você. Você falando e eu visualizando o seu operacional, porque a gente tem esse operacional e eu imaginando aqui. E como gratifica a alma ao final do dia, você vê resultados que às vezes são tão pequenos, mas tão significativos, né? E assim, e você colocou a questão da necessidade que ele tem de ser, e às vezes do lado de cá a necessidade que também ele tem de ser, com condições diferentes. E a gente entende que ele é a criança no processo, ele é o jovem do processo, ele é o adolescente do processo, que com um excesso, talvez, financeiro de um lado e a escassez do outro, mas a gente percebe que em determinado momento o sentimento ali, a angústia, o medo, né, acaba sendo o mesmo. Eu vou um pouquinho na história de Gabi, que Gabi no 9º ano, Gabi no 9º, no 1º ano, ela tinha, na verdade, uma ideia de não prestar tanto atenção àquilo que vinha de futuro. Já no 2º ano, Gabi começou a ficar angustiada, porque ela queria e achava que tinha perdido tempo e que não dava mais. Então, ela já passou no nível de ansiedade altíssimo. E no 3º ano, ela praticamente botou a faca nos dentes e decidiu fazer, mas sofreu bastante. E isso aí é resultado justamente do dia a dia, da própria idade. Então, os meninos estão entrando aí na universidade de vocês cada vez mais novos, sem essa maturidade. Então, ele entra, às vezes, com 17 anos, já vai para um curso que exige dele um nível de maturidade que, às vezes, nós não temos depois de tanto caminho trilhado, dependendo do curso. Eu fico imaginando a parte de engenharia quando vocês começaram a falar. A ideia do concreto. O concreto é tangível, é básico, eu preciso. Não é? Então, assim, ele não é mais nem menos importante, não, mas quando a gente vai para as áreas humanas, a gente tem um intangível, inimaginável, mas não, o concreto aí é cálculo, é número, é real. Eu preciso ter essa mensuração de não errar. E com isso recai aí uma responsabilidade e às vezes eu não tenho a maturidade, porque eu não vivi algumas habilidades que agora, depois da BNCC, as 120 habilidades começaram a ser divididas, distribuídas, mas vai levar um tempo. Não é? E a gente cobra aí as 120 habilidades. Olha, nossa, não sei, agora tem 30 competências em cada área, mas não me disseram não, como desenvolver isso. Daisy, perdoe, eu peguei sua fala para poder me empolgar um pouco mais. Juliana, me perdoe, viu? Eu me calei, não vou falar mais não. E Gabi, perdão se eu trouxe algo aqui, mas eu acho que é para trazer como fato mesmo, como a gente lembra dos alunos, que muitas vezes entendem ou imaginam que nós não percebemos. E esse trabalho de gestão e coordenação deixa essas pequenas ações aí muito marcadas. Ah, não se preocupa não, professor. Eu pensava que se eu nem lembrava. Aí é muito, sei lá, é um sentimento bom saber que o senhor ainda tinha esse cuidado, sabe, de lembrar até hoje, porque assim, eu me formei em 2017 e então em 2021 isso eu ainda lembro de todo o processo que foi, como foi sofrido para mim, como para tantos outros alunos, né? Que bonito, é verdade. E só para Ju, de fato, passar para você, dizer para você, Marcos, e para você, Deise, que a família ainda procura a gente. Eu ainda recebo a família indignada, porque o estudante está
há muito tempo e não conseguiu se formar. Eu ainda recebo ligações de pais exigindo que, enquanto pedagoga, eu faça uma intervenção a ponto de exigir que ela assista às aulas, ou mesmo que diga quais as notas. Então, isso não está restrito à educação básica ou ao ensino médio, né? No caso, né? A educação básica envolvendo aí o médio. Mas a gente, na universidade, se a gente abre esse espaço, a família chega. De tão sofrida que é, ou tão sofrida que fica ao perceber que o desejo dela não está sendo cumprido como ela gostaria. Então, a universidade também recebe a família. E que bom que recebe, que eu também faço isso, Deise. Me permite conversar com teu pai? Eu posso ligar para o teu pai? Mas, professora, a senhora vai dizer o quê? Se eu posso ou não posso? Pode, então tá. Me dá o contato que eu falo com ele. E vai viver a tua vida. Eu sou atrevida, né? Eu digo. Juliana, é contigo. Boa noite, gente. Desafio, né, Júlia? Então, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês, né, do 10, do NAPSE, da UPE, da Poli, enfim, em nome de toda a instituição, dizer que, Ana, não tem jeito, são 8 edições e 8 edições eu me emociono. Não tem como não se emocionar com a fala de vocês. Mas, assim, eu confesso que eu acredito que o diálogo de hoje está sendo muito rico, assim, cada coisa que vocês estavam falando aqui, coisa de psicólogo, tá, gente? Estava de cabeça baixa aqui, assim, ó, anotando, porque são falas, assim, muito significativas e com muitos sentidos, óbvio, a partir da vivência de vocês e do que vocês sentem em cada um aí, na vivência particular de cada um. Mas eu vou começar pelo professor Marcos, porque eu achei muito interessante quando ele disse, no começo da fala dele, que ele trabalhou com música, né? Ele veio de vários pontos aí até chegar onde chegou. E aí, se você me permite, Marcos, eu também gosto muito de arte, e eu acredito que a arte é uma possibilidade da gente dar voz a um silêncio. Então, não sei se você já pensou nisso, mas acredito que na sua trajetória você sempre deu voz, né? Às pessoas que estiveram ao seu redor pela sua maneira de enxergar a educação, a pedagogia e o ensino. E também, quando você disse que foi professora Ana que lhe chamou a atenção e lhe fez o convite para escrever um livro, não foi isso? Então, quando ela também te escutou, né? Ela deu voz ao seu silêncio. E aí eu começo trazendo essa provocação. Como é que a gente faz para dar voz, né? O que é o silêncio? Eu vou parafrasear uma frase que, vejam só, meu irmão usa, e eu lembrei dessa frase hoje. Ele uma vez chegou para mim e disse assim, o silêncio tem barulho? E eu parei, fiquei pensando, o silêncio tem barulho? Como assim? E aí eu parei para refletir e disse, tem. O silêncio precisa de voz, muitas vezes, né? A gente só precisa dar espaço para que ele fale, para que ele se comunique. E aí, professora Deise, também a sua fala foi riquíssima dentro das necessidades aí de uma escola pública, quando você escuta as necessidades desses alunos. E aí você chama de quebra de protocolo, mas eu chamo de dar voz ao silêncio desses alunos. Toda vez que você quebra o protocolo, você está indo em busca dessas necessidades. E aí, parando para refletir, né, sobre tudo que vocês colocaram, eu também trago mais um questionamento. Esse silêncio, a gente pode encontrar esse silêncio talvez na escola, o silêncio da família, o silêncio do aluno e também o silêncio dos professores. Né? A fala do professor Marcos nesse sentido, quando ele disse que estava se sentindo muito bem, porque tinha aqui um espaço de fala. Então, isso também é dar voz ao silêncio de vocês, né? Fico me perguntando aí quantos professores talvez não gostariam de ter tido esse espaço para falar dessas inquietações, dessas necessidades, do trabalho que é, né? Enfim, dos desafios que vocês encontram diariamente. E aí, pegando mais uma vez o gancho da professora Deise, se você me permite, eu gostei muito do depoimento que você deu dos alunos, né? Que vive, que você se depara e que você percebe. E eu acredito quando você fala de desejo e de necessidade. E, gente, a gente acha que às vezes isso... Como assim, né? Desejo e necessidade às vezes não podem andar juntos. Se a gente for olhar do ponto de vista teórico, eles precisam andar juntos. Como é que a gente vai
dar voz a um desejo se a necessidade não está correspondida, ou vice-versa. E aí, quando a gente vai para uma realidade que isso não acontece, imagina, né, como é que fica a estruturação mesmo desses alunos. Então, eu também acredito, professora, que nesse pouquinho em pouquinho, nessa dedicação que você tem, que eu acredito que a escola tem, né, de se sentir tão orgulhoso ao ponto de todo mundo vestir a camisa, isso também é dar voz ao silêncio desses alunos, de parar para pensar o que a gente pode oferecer a eles, né, o que a gente pode fazer para que eles sejam diferentes, ou que eles criem uma consciência que, às vezes, uma geração não teve, a geração passada não teve, né? E aí, por falar em geração, o professor Marcos também trouxe essa questão da geração milênio, da geração Z, enfim, de todas essas gerações que existem aí. Então, a partir do momento que se identifica, né, que existem mudanças, também é dar voz a um silêncio. Quando você reconhece que existem novas perspectivas, novos paradigmas e novas questões que precisam ser observadas, você está dando voz a essa geração nova que está chegando. Quem são esses alunos, né, que a gente vai se deparar, seja na realidade de uma escola pública ou na realidade de uma escola particular? O que é que eles querem? Qual o desejo deles? Como a professora Ana disse, né, por que é importante estudar? Por que eles precisam passar por todo esse processo, toda essa trajetória? E aí, mais uma vez, falando também do que Gabriela trouxe sobre o sofrimento que foi para ela estar, talvez, no ensino médio e ter essa dificuldade de escolher uma profissão. E quando a gente vai para a psicologia, a gente vê que dor é diferente de sofrimento. O sofrimento, ele pode ser amenizado. A dor todo mundo vai sentir. Os processos são doídos, né? Os processos são desafiantes. É dor no sentido do desafio. Vai te tirar da zona de conforto. Então, você vai ter que parar para pensar sobre isso. Descobrir um novo valor que você não sabia que tinha, uma nova habilidade que você não sabia que tinha. Mas o sofrimento é quando o processo não é natural, que vocês usaram isso muito bem na fala de vocês. Quando aquilo não é natural, aquilo me causa sofrimento. Quando eu não entendo por que eu estou passando por isso, ou por que isso é necessário, isso me causa sofrimento. E aí esse sofrer pode gerar um grande silêncio. Eu não vou falar sobre isso porque isso me causa dor, porque eu não consigo lidar com a dor, na verdade. E aí, geralmente, algumas pessoas se fecham ou nem optam, né? Nem escolhem, por exemplo, não têm a compreensão de que podem escolher uma profissão. Então, a gente costuma dizer na psicologia que a gente tem como amenizar o sofrimento ou aprender a lidar com ele. Eu não posso tirar o sofrimento de você, nem amenizar a tua dor, porque ela é sua e é particular. Mas nesses processos que vocês fazem, né, de intervir com esses alunos, de proporcionar momentos de escuta, de convidar os profissionais para falar sobre as profissões. Quando vocês fazem isso, vocês dão vozes aos alunos. Parem para pensar assim, né? Esses profissionais estão falando por eles. Tenho certeza que eles devem olhar um engenheiro, um médico, um psicólogo, um pedagogo, um designer falando, e eles devem se identificar. Eu posso ser isso. Então, vocês estão dando vozes também ao silêncio desses alunos, né? O que é que eles podem ser? O que é que eles querem ser? Qual o caminho que eles vão trilhar? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas às vezes esse processo de escolha da profissão, né, ele pode gerar muito conflito e muita ansiedade. E na maioria das vezes as pessoas tendem a afastar. Como o professor Marcos falou, né, alguns alunos dizem assim, terceiro ano eu penso nisso. Segundo ano eu me preocupo. Mas, se a gente for observar, quanto mais a gente afasta essa ansiedade, menos a gente lida com ela. E se a gente não lida com ela, a gente não para refletir sobre isso. A gente não para se perguntar o que a gente realmente quer e por que a gente está passando por essa situação. Como a gente costuma também dizer, né? Ao invés de porquê, a gente conseguir colocar o para que isso está acontecendo comigo. O que esses alunos precisam olhar e enfrentar. E vocês, professores, nesse processo de educação, né? Para que esses alunos estão junto de vocês? Por que essas demandas chegam? Quebrando os protocolos, né, professora Deise? Que é necessário nesse momento. Bom, eu não queria me alongar muito, mas também falando um pouco dos muros da escola que vocês trouxeram. Acho que foi o professor Marcos que trouxe, que eu achei muito interessante. Quando a gente pensa, né, uma questão aí bem, bem subjetiva, quando a gente pensa nos muros dessa escola, talvez a gente esteja pensando num ambiente que é muito protegido.
E aí, como a gente vai mostrar para esses alunos que dentro da escola vai ser completamente diferente de dentro de uma universidade, se a gente não fala sobre isso? Então, quando vocês promovem feiras, né, de profissão, quando vocês convidam ou recebem convite da Poli, vocês vêm para cá falar sobre isso, vocês também estão dando vozes a essas angústias que esses alunos têm. Vocês estão quebrando esse muro e estendendo o muro, né, da escola para o mundo. A escola precisa estar inserida na realidade que esses alunos vivem. Enfim, acredito que seja isso. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E queria ouvir mais vocês também, o que é que vocês acharam do que a gente está conversando aqui e como é que vocês se sentem assim, de parar para pensar sobre essas vozes do silêncio. Ana, acho que é contigo agora. Então, não, eu vou estender aí seu convite para quem está aqui com a gente, Giovana, Cécia, Gabi, Emília, Bárbara. E aí? Eu, como engenheira aqui, né, não sou da área de educação, mas primeiro eu quero parabenizar, né, mais uma vez, toda vez que participo, é muito forte, né, os depoimentos, as conversas, e aí a gente está vendo aqui uma escola privada, né, e uma escola pública, ambas com o seu papel, né, para formar a juventude, né, e trazê-la para a universidade como um dos caminhos, né, porque existem outros, né, acho que a gente precisa entender que existem outros, né, mas, no geral, o Brasil está um pouquinho atrás na qualificação dos seus jovens, né, e que talvez esse caminho seja um caminho, de fato, a ser reforçado, né, na escola privada e na escola pública, principalmente, para que as chances, né, possam nascer. Quando Juliane fala sobre as vozes do silêncio, me remeteu imediatamente a isso, Juliane. Foi aqueles jovens da escola pública, diferentemente de frequentar uma escola privada, eu digo porque fui de uma escola pública, tenho o maior orgulho disso, né? A gente está acostumado a nem querer pensar na universidade. Porque a gente meio que foi culturalmente educado para achar que a gente tem que ir para o mercado de trabalho, que a gente tem que ajudar a sustentar a família, né? E que a universidade é para poucos, né? E quando a Universidade de Pernambuco chega, né, nas escolas privadas e públicas e traz que a universidade é possível, né? Eu acho que não há silêncio mais resgatado do que esse, né? De você dizer para a pessoa, você pode, né? E, ao mesmo tempo que tem esse dilema, digamos, socioeconômico, né? Na escola privada tem outros dilemas que também faz com que alguns alunos até pensem que não querem ir para a faculdade, não querem seguir o caminho do pai, né? Dos pais, que os pais meio que impõem, né? Então, por outros caminhos, eles também podem ser digamos assim, ouvidos, né? Trazer oportunidades, né, de várias outras profissões que não sejam necessariamente as do que os pais indicam, ou que está na moda, enfim, eu acho que tem tudo a ver. Eu queria muito parabenizar ambos os relatos, né? E dizer que fiquei aqui quietinha, mas extremamente emocionada. E lembrando aqui, como disse o professor Marcos, lembrando aqui de uma era lá atrás em que eu não vou nem dizer quanto tempo, né, passei por esses dilemas, né? E que assim, na época que a gente tinha que fazer o vestibular, né? Que era o vestibular que tanto você podia cair na Católica como na Federal ou na FESP, né, na antiga FESP. Na verdade, quando eu entrei, já estava se transformando em um PE. Meu diploma já é da UPE. Na verdade, eu passei na Católica. E é uma coisa interessante que eu fiquei um alegre e um triste, né, porque eu vinha de uma família bastante sacrificada, e aquela alegria de você estar muito feliz para ser engenharia na Católica e, ao mesmo tempo, ficar preocupado como era que aquilo ia ser pago, né? Tanto que no outro período, imediatamente, eu fiz vestibular de novo e só botei a UPE, só botei a Poli.
né? Porque eu queria tirar aquele encargo da minha família, né? Queria tirar aquele encargo financeiro da minha família. E eu troquei logo em sequência para a UPE. Então, assim, muito importante esse contato anterior da universidade com o ensino médio, sabe? É de você não apenas ofertar a possibilidade de você conhecer profissões, mas você de sentir que se aquele ambiente lhe pertence também, que ele lhe pertence e se é ele que você quer. Então, parabenizando aqui, ao mesmo tempo ficando muito emocionado de lembrar esse período que passei também. É isso, professora. Boa noite a todos. Essas suas palavras também me emocionaram, viu? Assim como as palestrantes. Queria também agradecer a Juliane, quando eu fui falar, né? Eu olhei desde e disse, eu conheço, mas Juliane já tinha falado antes, né? Mas gostaria também de expressar minha alegria desse reencontro, suas palavras. Cessa, peço permissão à colega para fazer suas palavras a minha. A minha mãe tinha uma tia que era diretora do Joaquim Távora. O Joaquim Távora, minha gente, ainda era lá no Jockey Club. Então, a gente pequeno, tia Bezinha, assim que chamava, nos levou, né? E de lá eu fui para um colégio particular e, com todo orgulho, disseram assim, vamos acompanhá-la, porque eu estava de férias, me matricularam, e digo a vocês com muita alegria, viu? Que não tive nenhuma dificuldade. Isso eu digo sempre com muito orgulho. Mas na fala de todos, né, quando falou voz do silêncio, quando eu acho que foi Ana que disse assim, que falava, por que não vai assistir a aula? Não, porque vai ter o capítulo da novela. Eu me lembrei muito, dentro do lixão de Águazinha, pessoal, eu achava que não era só formar uma cooperativa e associação, orientar, mas, sobretudo, o processo de educação. Eu dizia, como é que vocês querem formar cooperativa e associação e não dessa oportunidade da educação? Então, fomos junto à educação, Secretaria de Educação, formamos um grupo e escutei muito isso, sabe, Ana? Então, quando disse a voz do silêncio, eu fiquei assim, em momento nenhum eu tinha raiva, porque eu entendia até, sabe? Eu dizia, mas eu não sei como fazer para seduzir vocês, que eu sempre gostei dessa palavra. O que eu faço para seduzir vocês, né? Mas, enfim, mas também tive uma grande alegria quando estava no sertão, né, fazendo cursos, né, para pedreiros e serventes que iam trabalhar em construção de obra de engenharia de gesso, né? Então, naquela ocasião, um dos alunos vinha sempre com a pastinha embaixo do braço, mesmo a gente sabendo que muitos não tinham informação, né? Ainda eram analfabetos, né? Funcionários ou mais, não sei se a palavra é essa, me permita, como engenheira, né? Eu sou enxerida, mas eu estou para aprender, está errado, me ensine, para não repetir o erro. E escutei de um senhor que estava ali sentado, né? Todo dia ele vinha com a pastinha. Aí um dia eu disse, estou gostando, viu? Você vem com sua pasta. Né? Antes de começar a aula, né? Que não estava fazendo a aula de engenharia, né? De como eles, porque a gente iam construir casas, e a ONG que a gente estava trabalhando disse, tudo bem, a gente não quer só o apoio institucional, não, tantos por cento, a gente quer que a comunidade local seja absorvida. Para tal, como é uma tecnologia nova, nós fomos fazer um curso breve de capacitação, orientação da tecnologia de gesso, que eles já chegaram a ensinar a gente, né? Vocês sabem muito bem o que é isso, né? A gente pensa que, sabe, eles ensinaram a gente, graças a Deus. Mas esse senhor disse uma coisa que eu não posso deixar de dizer pela minha emoção na fala de todos. Ele disse assim, olha, doutora, eu digo, homem, não é doutora, não. Ele disse, olha, professora, aí eu gosto. Eu brincava muito assim, e ele disse, você não sabe a alegria que eu estou sentada aqui nessa cadeira. Eu disse, que bom. Ele disse, já fui para São Paulo, voltei, mas boto o dedo ainda quando eu vou receber meu dinheiro. Mas a minha alegria de estar sentada aqui, pessoal, isso até me emociona quando eu repito as palavras dele, porque meus filhos passaram por essas cadeiras. Era uma escola municipal que estava me usando como apoio. Meus filhos estudaram aqui. E, para mim, é uma alegria quando eu vejo ele lendo, porque a gente dizia no início, olha, quem não consegue ler, pede a um filho, a uma esposa, a um neto, para ler com vocês. Sabe? Era tudo muito aberto, essa linguagem bem próxima deles, sem nenhuma linguagem de engenharia nessa hora, linguagem de pessoas com pessoas, nessa construção coletiva. E ele disse isso, olha, de coração, uma colega disse, pronto, lá vai ela me dizia um nomezinho assim, era bem engraçado que a Edneia dizia, sabe? Era
chorona, não, dizia um termozinho, lá vai ela chorar, escondidinha, porque foi muita emoção, sabe? Eu disse, olha, eu só vou lhe fazer uma coisa, lhe dar um abraço, porque senão eu vou chorar. Ela vai me chamar de chorona, não sei o que, menina chorona, era isso, menina chorona. Mas, enfim, é isso, pessoal. Eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Professor Marcos, também eu queria parabenizar, né? De 33 passou para 80 alunos, não é isso? Que coisa boa, né? Parabéns. Deise, olha, é isso aí, sabe? Nós somos, assim, ser professor, eu acho que é um presente divino, é um compromisso, né? E é um presente divino. Eu, na auxiliadora, na minha época, tinha a questão de ensinar à noite aos alunos, as empregadas domésticas aqui das Graças, né? E eu tinha um professor de matemática, que gostava de matemática, que dava aula como voluntário. Dia de jogo, ele dizia, eu fiquei sabendo que eu jogava basquete, tomei conhecimento, dia de jogo, ele disse assim, ô, Bárbara, deixa eu abrir que eu tenho que mostrar minha emoção. Ele disse assim, ô, Bárbara, agora que eu percebi, desculpem, viu? Ele disse assim, ô, Bárbara, você quer vir dar, fazer uns exercícios? Eu me sentia própria, sabe? Alguma coisa, quando ele não podia, ele me chamava. Tinha dias que eu deixava o basquete, mas ia, estava lá, sabe? Me sentia o máximo ali com o pessoal. Depois demos também algumas aulas para o pessoal da URB, para eles entenderem, né? Quer dizer, na verdade, contratado pela URB para junto às comunidades, né? Para facilitar a leitura de plantas, a liderança comunitária e a comunidade, para eles se empoderarem, né? Chegar junto do engenheiro que está dentro de obra, né? Que às vezes, né? Nós temos colegas, né? De engenheiro dentro de obra, né? Acha que é engenheiro, né? Pensa que é o quê, né? Com todo respeito, tem gente de todo jeito, em todo canto, né? Então, a URB teve essa iniciativa. E nessas ocasiões, a gente escutou tanto isso que vocês falaram bem. Fiquei encantada, Juliana. A voz do silêncio, né? E escutamos tanto, né? Eu vou escutar de novo o nosso encontro de hoje, que está gravado, né, professora Ana? Porque eu ainda vou aprender muito. E eu queria expressar minha alegria, tá certo, Deise, do reencontro. Prazer, professor Marcos Nascimento. Eu gostaria que o senhor me falasse o nome do seu livro, que o senhor falou do livro, né? E eu dizer ao senhor que eu tenho uma alegria de ter um filho hoje com a nacionalidade espanhola. Meu filho foi estudar lá, se encantou e ficou, então eu tenho um neto que nasceu lá. Eu sou encantada com o local. Eu gostaria que o senhor pudesse me dizer o nome do livro, para eu anotar. Eu escutei, mas não vou mentir, não anotei, mas gostaria. Juliana, um abraço grande. E a todos presentes. Gabriela, eu sei da sua emoção e do professor desse reencontro. São momentos ricos, né? E agradecer a todos, de coração, por me escutarem falar tanto. Mas dizer a vocês que são pessoas como vocês que fazem a diferença para essa mudança que nós acreditamos e nós buscamos. Então, minha gratidão a todos. Professora, muito obrigado, tá? Pelo carinho que você fala para a gente, mas o seu pedido de livro foi direto para uma das autoras também. A professora Ana Lúcia é autora desse livro. Aninha! Parabéns também. Obrigada, professor. Certo, Marcos. Deise. Eu quero fazer um comentário breve. Bárbara é sempre muito generosa, ela é maravilhosa, minha gente. É um sol, assim, que aquece todo mundo que está ao redor dela. A Giovana colocou no chat, né, que ela estava... ela teve contato com várias profissões, né, durante o ensino fundamental. Eu acredito que essa é a grande sacada, sabe? É a gente promover esse universo para os meninos ainda o mais cedo possível. Eu todo ano eu estou aí na Poli, né, aglomerando quando a gente pode. E aí eu tenho 495 alunos, mas eu só tenho um ônibus. Só posso levar 40. E aí essa seleção é bem difícil. Mas quando eu vejo alguns alunos que têm potencial, sabe, de ingressar na engenharia, eu chego junto, eu digo, e aí, você quer ir comigo? Menino, não, eu não quero fazer engenharia. Eu digo, mas por que você não quer fazer? Você sabe se você não quer fazer engenharia? Aí eu disse, vamos comigo? Geralmente o garoto volta com outra cabeça, sabe? A menina chega entusiasmada, vem dentro do ônibus, minha gente, eu quero ser engenheira. Agora eu quero ser engenheira. E aí assim, a Poli abrir as portas para a escola do ensino médio
é uma sacada, assim, genial, sabe, Ana? E, assim, eu espero com muita ansiedade a voltar para aí o mais breve possível. Beijo. Quando eu convido, Deise, a gente vai fazer a Expopoli e tal, ela, quantas vagas eu tenho? Ela sempre me pergunta isso, Emília, quantos eu posso levar? Porque Agora ela, pode mandar todos. é muito bom, querida. Juliane? Eu queria só agradecer a fala da professora Bárbara, como vocês disseram, né, pelo carinho que ela tem na hora que ela fala do que ela escuta, do que ela vê. Eu acho isso muito bonito nela. E também dizer, né, pelo que a Ana acabou de falar, eu acho que a Poli também dá voz a esses alunos quando ela oferece essa Expo Poli, né? Dá voz a esse silêncio. Que a gente continue dando vozes aí a todas as pessoas que precisam ser ouvidas, cada um na sua particularidade, né, e na sua individualidade. É isso. Eu agradeço, né? A gente finaliza. Nossa, né? Porque realmente a gente precisa fechar pelo menos o momento de hoje, mas com o coração muito, muito feliz, porque enxergo possibilidades de outros encontros, né? Faremos isso no presencial, aguardem. Faremos isso no presencial, sim. Convidaremos aqueles que silenciados estão, né? Não é silenciosos, silenciados estão, para que eles se permitam, né? E de repente encontrem na gente a possibilidade de falar. Agradeço muito, Cessa, querida, a gente tem mais em comum do que eu podia imaginar. Eu passei em primeiro lugar no curso na Unicap, caladinha, sem que ninguém soubesse. Quando eu cheguei em casa, quando eu ia contar para os meus pais que eu tinha passado no curso, minha mãe chegou primeiro e disse que estava faltando o dinheiro do pão. Eu calei, não contei, e ano seguinte fiz só federal. Então, a gente tem muito em comum, né? Além do sobrenome, Costa, a gente tem essa história de vida também. E fui, desde então, aluna de escola pública, e eu tenho muito, muito, muito orgulho de encontrar, desde na escola privada, aqui representada por Marcos, esse sentimento que a gente compartilha, e que a educação é direito de todos e todas. Querida Emília, passo agora passo para você para que encerre para a gente, né? Senão, Professora Eu Ana, acho que eu professor passo minha Marcos está com a palavra para mãozinha. Marcos. Eu passo minha palavra para Marcos, agradecer a presença de cada um de vocês. Eu estava aqui ouvindo e trabalhando, tentando trabalhar. Os 2 neurônios que eu tenho quase não funcionam mais. Mas, obrigada. Eu peguei um pouco aqui e acolá, mas não podia parar de ouvir. Tão gostoso que era, viu? Eu quero mesmo é ouvir. Acho que as pessoas que estão silenciadas, às vezes nem sabem que tem coisas para compartilhar. É como a gente acompanha um ao outro para que o outro se sinta capaz de contribuir, né? Esse é o grande desafio agora para a gente. Marcos, querido, você termina a reunião. Não, eu vou deixar para a formalidade mesmo. Eu só queria dizer, por favor, que momentos como esses possam acontecer. Eu até fico chateado, às vezes, com a professora Ana Lúcia, quando eu digo, eu tive na Poli uma vez. Gente, é meu grupo de fala, eu me identifico. Eu gosto, eu amo aquilo que eu faço. Tá aqui com vocês, discutindo sobre aquilo, nutre a alma. Tá? Não tem preço, entenda? Não tem preço. Eu acho que dá 10 aulas por dia, está na parte de coordenação. Mas 1h30 que eu ganhei a semana, revigora, é grupo focal. Eu preciso, na verdade, disso. E aí, o que eu puder contribuir, tá? No departamento que vocês trabalham, desde o que eu puder somar junto aos seus alunos, faço questão de ir. Só vou exigir um café, ponto. Tá? O resto eu vou com o maior prazer do mundo. Se eu puder falar de TRI, sobre provas, estratégias, questões, por favor, gente, meu muito obrigado a todos vocês. Incrível a tarde, viu? Maravilhosa. De verdade. Muito grata, muito grata. Gente, Foi maravilhosa mesmo. Gabi, é ou não é ressignificar sustentabilidade? Com certeza. Muito grata, Emília, por provocar a gente. Muito grata. A gente dizia logo cedo que ela tem
uma energia, ela tem um prazer tão grande de produzir, né? Isso é, Bárbara, que ela contagia a gente, sabe? É um querer fazer, é um querer mudar, é um querer inovar, que tira você, de fato, da zona de conforto, e ela vem dando voz, né? A todos nós e a todos aqueles que não se percebiam capazes de fazer o que estão fazendo. Então, vamos encerrar, daqui a pouco a gente começa um outro momento tão especial quanto, né, gente, vai ser nessa mesma sala, então quem quiser ficar para ouvir um pouco mais de uma outra perspectiva da sustentabilidade, né, professora Bárbara, mas que também fala do humano, não é isso? Fiquem à vontade, fica o nosso agradecimento, esperem que daqui a pouquinho estaremos juntos no presencial, tomando café, Marcos, sem dúvida, tomando café. Beijos, queridos, beijos de verdade, muito grata, Beijo. Juliana. Obrigada, beijo, gente. Gostei Marcos. do café, viu, professor Marcos? Adorei. Também quero. Gratidão a Estamos. Boa noite. Gratidão, gratidão. Até a próxima. Obrigada. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Logo, logo estaremos. Aninha quer desligar esse. Esse está melhor.